Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 52. Nós vamos ler a parte final do capítulo 52 e todo o capítulo 53. Eu vou ler e peço a você que acompanhe a leitura de todo esse texto. Isaías 52, versículo 13, até capítulo 53, versículo 12. Assim lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, no estudo da sua palavra. Se você ainda não tem filhos e ainda não brincou assim com eles, provavelmente você se lembrará de ter brincado assim com o seu pai ou com a sua mãe. Normalmente é com o papai. Aquela brincadeira em que você está na beira da piscina e o papai está dentro da água e você não sabe nadar, mas o papai fala: pula, pula que eu te seguro. E num começo, talvez, você fique um pouco desconfiado: será que meu pai vai me segurar mesmo? Será que eu não vou me afogar? Mas aí a criança pula e experimenta aquela satisfação: meu pai me segurou. Eu posso pular na água, porque eu tenho um pai que me segura. E o pai fica feliz porque o filho confiou nele, e o filho fica feliz porque sabe que tem alguém confiável para segurá-lo. Ele não vai se afogar. E a brincadeira vai evoluindo, e até que chega um momento em que o filho pula até quando o pai não está olhando, achando que o pai vai ser capaz de pegá-lo, né? E chega a ficar perigoso. Mas, ainda assim,
O pai diz assim: meus filhos confiam em mim. E isso é prazeroso para todo pai. E também é igualmente prazeroso para todo filho. Eu tenho um pai confiável. Que bênção. É triste quando, muitas vezes, esse filhinho cresce e agora não confia no pai, não confia na mãe. Não confia que aquele que o protegeu e o guardou por tanto tempo, agora ainda será capaz de cuidar dele. E aí o filho diz: pai, me deixa na esquina, não me leva na escola não, porque se os meus amigos me virem com você, maior mico, pai. E aí aquele pai que durante tanto tempo dizia: que gostosa relação eu tinha com o meu filho, agora de repente diz: cadê aquela confiança? Cadê aquele amor? Onde está aquele carinho tão intenso que tínhamos? Para onde foi esse relacionamento? Guardadas as devidas proporções, meus irmãos, é isso que nós temos no livro do profeta Isaías. Deus mostrou ao povo de Israel que era digno de confiança. Aliás, Deus mostrou de maneiras muito numerosas e muito poderosas. O povo de Israel estava escravizado no Egito, e Deus enviou o seu servo Moisés até lá, e com pragas, com prodígios, com grandes sinais e maravilhas, Deus libertou os israelitas da escravidão. Depois, chegou a hora de introduzi-los na terra prometida. Eles ainda estavam um pouco hesitantes. Confiamos ou não confiamos no Senhor? Deus será capaz de eliminar aqueles gigantes que dominam a terra ou não? E aí então o povo que ainda não aprendeu a lição permanece por 40 anos no deserto, até aprender que pode sim confiar em Deus. Josué é quem lidera a entrada do povo de Israel na terra prometida. Eles obtêm vitórias avassaladoras. Eles tomam posse da terra que mana leite e mel. Eles são ali colocados e empossados de uma terra cheia de maravilhas. Uma terra sustentada pela chuva que Deus manda a eles. Uma terra que tem casas que eles não construíram, lavouras que eles não cultivaram, bênçãos pelas quais eles sequer trabalharam. Deus está mostrando ao povo de Israel que é digno de confiança. No entanto, essa relação de amor e de confiança de Israel com Deus vai se deteriorando. No período dos juízes, você percebe que os israelitas se voltam para os deuses das nações ao seu redor e se esquecem do seu pai de amor. E em vez de confiar no Senhor, confiam em Baal e em outras divindades, Astarote, Dagon e tantos outros deuses dos povos ao seu redor. E aí, mais uma vez, Deus precisa trazer os seus filhos à obediência. Em sua misericórdia, Deus levanta o rei Davi, que unifica as tribos de Israel, que conquista Jerusalém, que providencia materiais para a construção do templo. Davi dá origem a uma dinastia real, surge o rei Salomão, que inaugura o templo, que leva à nação de Israel uma glória jamais sonhada. Surge ali uma dinastia que dura cerca de 400 anos, algo inédito na história do mundo antigo. É o povo de Deus, um povo que pode confiar em Deus. E aí nós vamos ver um movimento agora um pouco diferente. No reino de Judá, há o grande rei Uzias. Ele governa por 52 anos. Ele fortalece os limites de Judá, expande as fronteiras, arma e equipa o exército, trabalha a agricultura, fortalece o número de animais da nação, de tal forma que agora todos estão providos. E agora, ao invés de se voltar para as nações em redor, em busca dos outros deuses, o reino de Judá simplesmente se esquece de Deus. É quase como se eles dissessem: Deus, obrigado, mas de agora em diante nós temos Uzias, a gente se vira sozinho. Eu já sei me virar, pai, eu não preciso mais pular nos teus braços, sai da frente que eu vou nadar sozinho. E aí o que acontece é que Uzias morre. E é no ano da morte do rei Uzias que Isaías é chamado. No capítulo 6 você vê a circunstância do seu chamado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. A nação que tinha desaprendido a confiar em Deus, conforme Isaías denuncia lá no capítulo 1, o boi sabe quem é o seu dono, o jumento sabe quem é o seu possuidor, mas o meu povo não entende. O meu povo não sabe que sou eu que cuido dele. O meu povo parece mais um animal irracional, um jumento.
Não sabe que pode confiar em mim. Mas é no ano que morre aquele em quem o povo tinha projetado as suas expectativas, o grande rei Uzias. É no ano em que o trono em Jerusalém parece estar vago e que ninguém o ocupará com a mesma glória de antes, que Isaías vê o Senhor assentado num trono alto e sublime. Os olhos de Isaías não estão no trono do palácio que Salomão construiu, não estão no trono terreno em Jerusalém, mas os olhos de Isaías são chamados para o trono alto e sublime no santuário celestial. Uzias fez muita coisa. Ele trabalhou o exército de forma que agora havia armas, soldados, cavalos, mas Isaías está vendo o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Uzias teve um episódio em que desobedeceu os preceitos do tabernáculo e, por castigo de Deus, se tornou leproso e, por isso mesmo, imundo e impuro para o culto. Mas aquele a quem Isaías vê lá no trono é o Senhor dos exércitos, que é santo, 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 santíssimo. A máxima expressão de santidade na língua hebraica, que se configura quando você repete por 3 vezes a mesma palavra. Isaías agora está dizendo, vocês estão vendo, nós temos um Deus em quem podemos confiar. Eu sou chamado para dizer a vocês que Deus é a nossa salvação. Esse é o nome de Isaías. Isaíahu significa Jeová é a nossa salvação. Não confiem em Uzias. Não confiem no poder que o rei deu aos nossos exércitos, à nossa lavoura, aos nossos animais, ao nosso rebanho. Não, olhem para cima, para o trono alto e sublime, olhem para o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa era uma chamada especialmente importante porque naquela época, os assírios, os cruéis assírios, aquele povo terrorista, para quem Jonas não queria pregar, os assírios eram uma ameaça bastante real. E agora, o neto de Uzias, chamado Acás, precisa se deparar com este problema. Os assírios estão chegando. E os vizinhos queriam formar uma coligação para juntos resistirem aos assírios. Acás preferia pagar tributos diretamente aos assírios. E o profeta está dizendo, por que não param vocês todos com essas ideias? E não começam vocês todos de uma vez a confiar em Deus? O Senhor dos exércitos, Isaíahu, Yahvé é a nossa salvação. Olhem para o alto, olhem para o trono sublime. Parem de tentar fazer alianças políticas. Parem de tentar se virar com forças humanas. Confiem no Senhor. E é então que Isaías vai até Acás, o neto de Uzias, e diz assim, Deus vai livrar você do seu inimigo. Pede um sinal e Deus te dará. E Acás parece responder como crente, mas na verdade está respondendo como incrédulo. Não vou tentar, não vou incomodar o Senhor Deus com isso não. Mas a verdade é que não haveria sinal que fosse dado a Acás que o levasse a confiar em Deus. E o sinal que é dado vai nascer um menino. O nome dele será Deus conosco. E antes que esse menino cresça o suficiente para entender das coisas, os seus inimigos cairão. É o sinal do Emanuel, o Deus conosco, que aconteceu nos dias de Acás, mas a nação ainda não aprendeu. Aí então, vem o filho de Acás, o rei Ezequias. Ezequias age um pouco melhor do que o seu pai, é verdade. E há um episódio especialíssimo no livro de Isaías, que também é narrado no livro dos reis e também é narrado no livro das crônicas. 3 dos autores do Antigo Testamento se importam com esse acontecimento dada a sua grandeza. Os assírios sitiaram a cidade de Jerusalém. Os seus exércitos eram enormes. E Isaías foi até o rei Ezequias para dizer, Deus protegerá a cidade. Ezequias confiou no Senhor, e orou, e dependeu do Senhor, e fez também a sua parte, obviamente, fortaleceu os muros, canalizou água para o lado de dentro da cidade, fez armamentos, mas exortou o povo a confiar em Deus, e Deus concedeu ao povo um grande livramento. Ezequias também foi liberto de uma doença, ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida, e quando você olha para essas coisas, você diz assim, agora sim, hein? Finalmente,
Na época de Uzias, o povo confiando no rei. Na época de Jotão, temos pouquíssima informação na Bíblia. Mas Acas, o neto de Uzias, não quis confiar no sinal do Emanuel. Mas agora, parece que estamos caminhando melhor. Ezequias confiou no Senhor. Ezequias viu o livramento. O anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios numa única noite. E houve uma grande celebração, que inclusive levou ao surgimento dos Salmos de número 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é quem põe termo à guerra, Ele é quem despedaça os carros do inimigo no fogo. Ele está conosco, não haveremos de temer. Mas quando você lê isso nos capítulos 35, 36, 37 de Isaías, capítulo 38, você vai vendo que Ezequias caminhou bem. Mas a hora que ele foi liberto da doença miraculosa, os babilônicos, uma outra nação que começava a despontar no mundo antigo, descobrem agora que esse Ezequias, que tem tantas notícias boas, que foi capaz de resistir aos assírios, esse Ezequias foi liberto por Deus de uma doença. E agora os babilônicos começam a pensar assim: está na hora da gente fazer amizade com esse povo de Judá, porque é melhor ser amigo dos pequenos para poder resistir aos grandões. Babilônicos aliados a judeus pode ser uma boa receita para que juntos resistamos aos assírios. E então o rei babilônico Merodach-Baladã, nome bom de pôr no seu cachorro, Merodach-Baladã, manda emissários a Ezequias. E diz assim: Ezequias, toma aqui presentes para você, vamos ser amigos? E parece que Ezequias esquece tudo. Toda a mensagem de Isaías parece se esvair aqui, porque Ezequias fica envaidecido. Olha só, lá da Babilônia estão mandando emissários para me visitar. Afinal de contas, a minha cidade resistiu aos assírios. Afinal de contas, eu fui curado de uma doença. O rei da Babilônia está prestando atenção em mim, me mandou presentes, me mandou emissários. Deixe-me cuidar bem dessas pessoas, porque isso pode me ser útil em algum momento. E então Ezequias vai mostrar o seu palácio e o seu tesouro e todas as coisas que Deus havia concedido ao reino de Judá para os babilônicos. E Isaías chega lá e diz assim: não acredito. Você teve tantas e tantas e tantas demonstrações que deveria confiar em Deus. E agora vem a Babilônia aqui e você quer fazer aliança política com eles. Agora chega. Agora Deus vai mandar juízo. O Senhor me manda aqui para te dizer que esse com quem você quis se aliar, esse em quem você quis confiar, o babilônico, será ele mesmo que vai vir até aqui e vai levar embora todos os tesouros que você mostrou para os emissários dele. E sabe o que é curioso? É que a resposta de Ezequias mostra que o coração dele estava longe de estar no lugar correto. Ezequias pergunta: quando vai ser isso? E o profeta Isaías diz: vai ser no tempo dos teus filhos. E ele faz assim: então já vou estar morto mesmo, não é problema meu, eles que lutem. E aí, então você percebe que o capítulo 39 de Isaías acaba com um grande tom escuro, dando uma ideia de que Deus vai ensinar aquela nação a confiar neles de um jeito que eles nunca mais serão capazes de esquecer. Isaíahu, Jeová, Yahvé é a salvação. Não é para confiar no grande rei Uzias, não é para confiar nas alianças militares, não é para confiar nos assírios, não é para confiar nos babilônicos, é para olhar para cima. E aí então o capítulo 39 diz assim: os babilônicos virão e levarão tudo, e vocês terão que aprender a confiar no Senhor apenas. O capítulo 40 do livro de Isaías abre com aquela assoprada que Deus dá depois de bater. Depois de anunciar o castigo, o capítulo 40 diz assim: agora vocês já podem consolar o meu povo, porque Deus já trouxe sobre Jerusalém o seu juízo, e já está levando este povo a entender que só Ele é digno de confiança. As metáforas da Bíblia são interessantes. Deus chega a dizer que se eles se apoiassem nas outras nações como se apoiassem numa bengala,
que aquela bengala haveria de lhes furar a mão. Você consegue entender a ideia? A bengala parece um apoio, mas quando você se apoia na bengala errada, o que você faz é machucar a sua mão. É o que Deus está dizendo. Vocês não vão se apoiar em outros lugares, mas apenas em mim. E eu estou mandando vocês ao cativeiro para aprenderem. Não confiem no homem. É nesse sentido que mais tarde Jeremias estará pregando e dizendo: maldito o homem que confia no homem. É nesse sentido. E aí então a gente vai acompanhando o texto de Isaías. E aí, o que nós vemos na segunda parte do livro de Isaías, depois que ele anuncia esse cativeiro, é o seguinte: o povo de Judá duvidou que Deus era capaz de livrá-lo dos inimigos. Vou repetir. O povo de Judá, o reino de Ezequias, de Acás, aqueles nossos irmãos do passado duvidaram que Deus era poderoso de livrá-los. Enquanto eles ainda estavam em Jerusalém, enquanto eles ainda tinham uma cidade fortificada, enquanto eles ainda tinham o templo em funcionamento, o sacerdócio em exercício, os profetas falando com eles, debaixo de toda essa situação de bondade, de providência de Deus, os judeus duvidaram que o Senhor era capaz de livrá-los. E Deus então vai dar uma demonstração da sua capacidade, que é muito além disso. Deus vai mostrar que é capaz de livrá-los quando eles forem completamente destruídos. Quando Jerusalém cair em ruínas, quando o templo for tombado ao chão, quando os muros forem esmigalhados, quando as crianças forem mortas, quando os judeus forem levados para a Babilônia, e quando lá eles estiverem por 70 anos, você olhar e falar como Ezequiel: Deus, eu só estou vendo aqui um vale de ossos secos. O Senhor é capaz de fazer alguma coisa com o que sobrou do reino de Judá? E a resposta de Deus é: claro. Eu vou mostrar a vocês que vocês podem confiar em mim e que eu sou poderoso para socorrer vocês. Vocês não foram capazes de confiar em mim quando estava tudo bem, quando já tinham todos os indícios de que eu sou confiável, de que eu sou poderoso. Pois agora eu vou remover tudo aquilo que podia funcionar como um amuleto, como um apoio, uma muleta propriamente dita. E eu vou lhes mostrar o meu poder de restaurar vocês, quando ninguém mais achar que isso é possível. E agora então, o que nós vamos ver na segunda metade do livro de Isaías, é que as descrições do profeta a respeito de Deus exaltam o seu poder sobre todas as forças do universo. Deus controla os babilônicos, Deus controla os assírios, Deus controla as estrelas, Deus controla as galáxias, Ele controla absolutamente tudo e Ele é capaz de trazer à vida uma nação que já era dada por extinta. Vasculhe a história e você não verá nações que foram levadas ao cativeiro e que simplesmente foram trazidas de volta ao seu território, que simplesmente foram devolvidas à sua terra, com tesouros para reconstruir o templo, com recursos para reorganizar a vida da nação. O que aconteceu depois que os israelitas, ou melhor, que os judeus voltaram do cativeiro babilônico, é a maior prova de que Deus é confiável e digno de toda a nossa confiança. Mas o caminho para isso seria o caminho do sofrimento. O povo teria de sofrer no cativeiro, para depois voltar e entender que podia confiar em Deus. O povo de Judá era um servo que não servia. Era um servo de Yahvé que não confiava em Yahvé. E agora seria mandado para o cativeiro e sofreria muito, para depois que voltasse, pudesse dizer: agora eu confio. Só que é nesse contexto que Deus diz assim: mas isso não vai acontecer através de um servo qualquer. Um servo que eu vou mandar para o cativeiro e depois eu vou trazer do cativeiro. Um servo, leia-se, reino de Judá. Um servo, entenda-se, os judeus. Os judeus vão para o cativeiro, os judeus serão humilhados, os judeus serão destruídos e depois os judeus serão restaurados. E assim eles aprenderão a confiar no meu poder e no meu cuidado. Mas essa ideia de alguém
que confia no cuidado de Deus, a ponto de entender que Deus cuida dele, mesmo quando Deus o manda para o castigo, mesmo quando Deus o manda para a humilhação, mesmo quando Deus o manda para a morte, sabendo que Deus vai trazer de volta, isso abre a janela para Isaías estar falando ao mesmo tempo do que acontece com o reino de Judá e também daquilo que vai acontecer com o servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo. Será que dá para entender o que eu estou falando, meus irmãos? Deus está literalmente dizendo, vocês não confiaram em mim quando estava tudo bem. Eu vou mostrar para vocês que eu sou confiável, mas vou julgar essa desconfiança. Vocês vão passar por problemas, vão para o cativeiro, e quando acharem, agora não tem mais jeito, Deus não é capaz de nos socorrer, eu vou trazer vocês de volta. E vocês verão que são o povo que me serve, e que pode confiar em mim, porque eu vou mandar vocês para lá, e depois eu vou trazer vocês de lá, contra todas as probabilidades. É muito mais difícil trazer Israel, ou melhor, trazer Judá de volta do cativeiro, do que impedir Judá de ser levado cativo. E eu vou escolher o caminho mais difícil, para vocês entenderem qual é o tamanho do meu poder. Mas enquanto Deus está falando isso, por boca do profeta Isaías, esse assunto abre uma janela de semelhança muito grande com aquilo que Deus vai fazer com Jesus. Deus vai mandar Jesus para sofrer, para morrer na cruz, e depois vai trazer Jesus de volta. E Jesus vai fazer aquilo que Israel não faz, aquilo que Judá não faz. Jesus vai confiar no Pai até as últimas circunstâncias. Jesus vai dizer aquilo que Ezequias não fez de maneira perfeita, aquilo que os judeus não fizeram de maneira perfeita. Jesus vai dizer, Pai, eu confio no Senhor. O que é que o Senhor tem para mim? Seja lá qual for a missão que o Senhor me der, eu confio no Senhor. Então é para eu ir e morrer pelos pecadores e derramar a minha alma na morte? Conte comigo, o Senhor vai me trazer de volta? Sim, eis-me aqui. E aí então você tem dois servos no livro de Isaías. Um é o servo, o reino de Judá, que não aprendeu a confiar em circunstâncias favoráveis, e que agora aprenderá a confiar quando for para o cativeiro e retornar. Mas esse servo é indigno, e ele então lança luzes para um outro servo, esse sim, perfeito, o Messias, hoje nós o chamamos de Jesus Cristo, o Nazareno, e esse vai confiar e vai entregar a sua alma na morte. O livro de Isaías tem pelo menos quatro, canções destinadas a celebrar um servo que vai confiar em Deus até as últimas circunstâncias. E todas essas canções estão na parte final do livro. Depois que Deus anunciou para Ezequias, você vai para o cativeiro, mas depois eu vou trazer consolo e vou resgatar você. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente começar a ler isso lá em Isaías capítulo 42. Lá no versículo 1 está dizendo assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Bom, Deus estava falando que sustentava o povo de Judá. Mas aqui será que ele está falando de Judá? O meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Bom, a alma do Senhor não se comprazia em Judá. Aquele povo não confiava nele. E aí você continua lendo e é dito assim, pus sobre ele o meu espírito. E aí você começa a se lembrar, aqui está alguém em quem a minha alma se compraz e sobre ele vem o meu espírito. Você já leu alguma coisa assim na sua Bíblia? Onde foi? Foi no batismo de Jesus. Aqui está o meu filho, em quem a minha alma tem alegria, e o Espírito vem sobre Cristo na forma de uma pomba. E aí o verso 2 diz, não clamará, não gritará, o verso 3, não esmagará a cana quebrada, e aí você começa a ler aquelas palavras que João Batista falou a respeito de Jesus. E assim, você vai lendo que Deus sustenta esse servo e se compraz nele. O verso 4 diz, não desanimará e nem se quebrará até que ponha na terra o direito. Jesus não se cansou, Jesus não desistiu. Jesus não disse, confiei em Deus até a página 2, daqui para frente não aguento mais. Ele foi até a cruz, ele orou transpirando gotas de sangue no Getsêmani, mas disse, Pai, seja feita a tua vontade.
O verso 7 vai dizer que esse servo vai abrir os olhos aos cegos. O que é abrir os olhos aos cegos? É ajudar, em primeiro lugar, os judeus que não confiam em Deus, a abrir os olhos para dizer, pode confiar em Deus sim. Você parece cego? Olha quanta coisa Deus já fez por vocês. Vocês podem confiar nele. Mas isso se cumpre de maneira literal no Senhor Jesus, porque Cristo é o único de todos os personagens da Bíblia que cura cegos. E de todos os milagres que Jesus fez, a cura de cegos é o que tem o maior número. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios, mas o milagre que ele mais fez foi abrir olho de cego. Foi dizer assim, está vendo? Pode confiar em Deus. Eu vim aqui e eu saí lá da glória e vim confiando em Deus como um servo em quem Deus tem prazer, porque o povo de Judá não aprendeu a confiar em Deus, o povo de Judá não entendeu que a salvação está em Deus, então eu desci da glória, e foi por isso que você cantou comigo, desceu da glória, e homem se fez, varão de dores, servo sofredor. Jesus desce exatamente para fazer isso, e ele então abre os olhos aos cegos. Essa é a primeira canção. A segunda canção está lá no capítulo 49, e eu quero ler aqui com você também. No versículo 3 é dito assim, Tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Alguns olham para isso e falam assim, peraí, mas então, será que o profeta não está falando que num outro momento no futuro, o povo de Israel vai acabar fazendo o que precisa? E vai acabar se tornando um servo que serve? Essa é a interpretação dos judeus até hoje. Na cabeça dos judeus, quando Isaías fala que virá um servo que vai agradar a Deus, o judeu diz, é porque o povo de Israel uma hora dessas vai aprender a lição. Mas, basta você continuar a ler o texto do capítulo 49, que você verá nos versículos seguintes. Verso 5, Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre. Formar desde o ventre te lembra da concepção virginal de Jesus, para que torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a ele. Bom, se é para reunir Israel ao servo, então o servo não pode ser Israel. Percebe? Então quem é esse servo? Um servo que vai fazer o que Israel não fez. Um servo que vai confiar quando Israel não confiou. Um servo que vai se entregar completamente à vontade de Deus de um jeito que Israel jamais o fez. Esse servo é o Messias. E esse Messias vai sofrer. Ele estará disposto a encarnar, até mesmo com sua história, a experiência do exílio, a experiência do juízo de Deus sobre si. Porque ele dirá, eu vou confiar em Deus até mesmo quando Deus agir contra mim em julgamento. Deus não agiu contra os judeus enviando-os à Babilônia? Pois Deus agiu contra Cristo pregando-o na cruz. Os judeus precisavam aprender que o castigo da Babilônia não era o fim da relação. E Cristo, apesar de clamar na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ainda olhava para o Pai e o chamava de meu Deus. E assim, meus queridos, o que nós vemos no versículo 4 aqui do capítulo 49 é esse momento de hesitação. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado. Debalde quer dizer inutilmente. Inútil e vãmente gastei as minhas forças. Sim, houve um momento em que o servo sofredor hesita. Será? Deus meu, o Senhor me desamparou? No entanto, a sequência do verso 4 diz, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Depois do Salmo 22, que fala, Deus meu, por que me desamparaste? Vem o Salmo 23, que diz, o Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor me leva para as águas tranquilas, Ele refrigera minha alma. O Salmo 24 diz, Ele me faz entrar nos tabernáculos eternos em glória. O Messias, o servo sofredor aqui, está dizendo, inclusive no verso 5, mas agora diz o Senhor que me formou, para que torne a trazer a Jacó e para reunir Israel a Ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor. O que é isso? O servo que vai confiar em Deus, ao ponto de se entregar voluntariamente para o castigo. O Messias sabe
que apesar de todo o seu desamparo e sua dor, ao final virá a glória. Foi por isso que a nossa canção dizia: por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. Esse servo que se apresenta para sofrer confiando em Deus até o final, sabe que depois do sofrimento vem a glória, vem a sua recompensa. Mais uma canção do servo se apresenta agora no capítulo 50. E lá no capítulo 50 eu só quero ler com você o verso de número 5. O verso 5 diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Eu não contrariei a vontade do meu pai. E o versículo 6 diz assim: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Você ouviu na sexta-feira a história daquele que foi escarnecido, cuspido, zombado? Você ouviu por acaso fugindo disso? Você ouviu por acaso tentando evitar a cruz? E a resposta é claro que não. Porque Cristo vai para a cruz conforme a profecia, que também consta aqui, de Isaías, capítulo 50, versículo de número 6. E por que Cristo suporta tudo isso? A resposta está no versículo 7 até o versículo 10, porque ele antevê a restauração e a glória. Veja o verso 7 do capítulo 50. O Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. O que foi que aconteceu quando Cristo estava pendurado na cruz? Do meio-dia até as 3 da tarde? Houve trevas sobre toda a terra. O abandono de Deus, ao ponto de Cristo clamar: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou as costas para o seu Filho, porque exercia sobre ele o maior de todos os juízos. Mas Cristo está pendurado naquela cruz como um servo que confia. Um servo que sabe que Javé é a sua salvação. Um servo que se apresenta para ser humilhado, para ser cuspido, para ser zombado, para ser chicoteado, para ser crucificado entre malfeitores, mas sabe que o Pai vai ampará-lo. Israel não sabia disso. O povo de Judá não confiava nisso. Precisava ir para o cativeiro e voltar para aprender a lição. E mesmo assim não aprenderia direito. Mas Cristo se apresenta e diz assim: eu vou até lá, e não vou virar o rosto daqueles que vão me cuspir, e não vou fugir daquele momento de dificuldade que o Pai tem para mim, porque eu sei que ainda que eu ande em trevas, o Senhor me amparará. Você está conseguindo pegar o raciocínio do servo? Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, e agora a gente chega ao capítulo 53, que é o capítulo que nós conhecemos. E o texto que eu me propus a pregar hoje. Tudo isso é para a gente entender o texto que eu vou pregar. Isaías 53. A gente começa lá no capítulo 52, verso 14. O que é dito ali? Pasmaram muitos à vista dele, porque o seu aspecto estava muito desfigurado. Nós resistimos muito à ideia de retratar a pessoa do Redentor, por causa da nossa interpretação do mandamento de não fazermos imagem de escultura. Mas você consegue entender o fato de que Jesus tinha apanhado tanto, ele estava tão ensanguentado, coroado de espinhos, tão exausto, depois de carregar a cruz pela via dolorosa, que era quase que difícil reconhecê-lo. Você entende que nós cantamos o hino 264 do Inário Novo Cântico, ó fronte ensanguentada, uma face outrora tão bela e tão viril, mas agora tão abatida de afronta e de escárnio vil. Não foi isso que nós cantamos? Estava na cara de Jesus o seu desamparo.
o seu sofrimento, a sua dor. Mas o servo sofredor se apresenta. Capítulo 53, verso 2 diz assim: ele não tinha aparência nem formosura. Não é bonito de ver, não. Não agrada ficar olhando. Capítulo 53, verso 3, foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Versículo 4, ele foi aflito, ferido e oprimido. Versículo 7, foi oprimido e humilhado. Só que louvado seja Deus, o texto não acaba aí. Lê mais um pouquinho. Vai lá para o versículo 9 e começa a ver aquela manobra que o piloto de avião vai chamar de arremetida, sabe? Está quase pousando, daqui a pouco, não vai pousar não, levanta voo e pega as alturas celestiais outra vez. O versículo 9 começa a mostrar que acabada a humilhação vem a glorificação. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Sim, ele esteve crucificado ao lado de malfeitores, mas com o rico esteve na sua morte. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas você sabe que Jesus foi sepultado num sepulcro novo, de um homem rico. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, mas quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, quando ele confiar em Deus ao ponto de sofrer até o ponto da morte, ele verá a sua posteridade. Hoje de manhã falamos que isso aqui é uma evidência da sua ressurreição. Ele prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Já pensou que honra? A vontade de Deus avança por sua causa, por causa desse servo que confiou até o sofrimento da morte. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Valeu a pena. Jesus nunca foi tentado a dizer, não compensa. Relação custo-benefício não é positiva. Se você fizer os cálculos, você vê, não é um bom negócio. Jamais! O servo sofredor diz assim, eu confio em meu Pai, ao ponto de sofrer todas as privações, todos os castigos, de executar a missão das mais difíceis que Ele me entregar, porque esse é o Deus que me ama. E ainda que Ele me mande morrer, é isso que eu farei, porque vai compensar. E então a sequência do texto diz assim, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo com o seu conhecimento justificará muitos, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos ele repartirá o despojo. Sim, ele derramou a sua alma na morte, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Pergunte ao servo sofredor, e aí, compensa confiar em Deus? E a resposta desse servo sofredor é, claro que compensa. Foi por isso que, inclusive, nós lemos o texto de Filipenses capítulo 2 na liturgia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Qual foi o texto que nós lemos em Zacarias? Que o rei entrou em Jerusalém humilde, montado numa jumentinha. Qual foi a música que cantamos? Humilde vieste à terra que criaste. Por amor pobre, o nosso Senhor se fez. Mas se você pergunta a ele, valeu a pena? O apóstolo Paulo em Filipenses vai dizer, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho no céu e na terra se dobrará diante de Cristo Jesus. E nós cantamos para esse rei humilde, eu vim para adorar-te. Eu vim para dizer-te que és o meu Deus. É disso que nós estamos falando. Jesus confiou em Deus para a sua humilhação. E o Pai o glorificou. E eu quero aqui, no final, na conclusão da minha palavra, recordar com você brevemente a extensa lista de situações em que Jesus foi humilhado, mas a igualmente extensa lista de recompensas nas quais o Senhor Jesus foi glorificado. Veja, Jesus fica contido na barriga de uma mulher. O Criador
infinito, onipresente, restrito à barriga de uma mulher. Não que isso não seja maravilhoso, eu louvo a Deus por ter sido gestado na barriga de minha mãe, e sei que as irmãs sabem o privilégio e a bênção que é gerar filhos. Mas o Criador é maior do que qualquer um de nós. E, no entanto, Ele aceitou essa humilde missão. Quando chegou a hora de ele nascer, não tinha lugar para ele na hospedaria. Ele foi colocado numa manjedoura, não num berço de ouro, não em lençóis finos. Ele foi morar em Nazaré, uma terra desprezada. Chamar alguém de nazareno era dizer que aquela pessoa era desprezível. Ele foi rejeitado pelas lideranças religiosas. Os seus irmãos não acreditavam nele. Houve um tempo em que Maria vem com os irmãos de Jesus e falam com eles lá, dizendo: Jesus, sai daí, juntou muita gente em torno de você aí, não está certo esse negócio. E o texto diz: nem mesmo os seus irmãos criam nele. Você consegue imaginar o que é isso para o Criador? Ele foi traído por Judas Iscariotes, vendido pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Os seus discípulos o abandonaram e foram dispersos. Pedro o negou. Ele esteve abandonado na cruz sozinho. Ele foi julgado injustamente, foi falsamente acusado. A multidão que o aclamou para entrar em Jerusalém agora pede a sua crucificação. Ele é trocado por um bandido. Barrabás vale mais do que ele, aos olhos dos judeus. Um criminoso é mais interessante para o povo que ele veio salvar do que ele mesmo. Ele é cuspido, é zombado, é açoitado, é coroado de espinhos, é vestido de púrpura. Ele carrega a cruz. Ele está exausto por ter sido chicoteado, ele não consegue completar o caminho, ele tropeça, ele cai ao chão. Simão é chamado para ajudá-lo a completar a tarefa. Ele é pendurado na cruz e uma placa zombeteira é fixada acima da sua cabeça. Esse aqui é o rei dos judeus. Aí, que rei que é esse? Ele é pendurado entre dois malfeitores, a sua túnica é sorteada. Ele deve estar nu ou quase nu. Ele tem sede e levam para que ele beba uma esponja com vinagre. Não temos certeza, mas é possível que aquela esponja tenha sido o item de higiene pessoal de algum soldado romano. As pessoas não usavam papel higiênico naquela época, elas usavam esponja. E é possível que o que foi dado para Jesus beber na cruz tenha sido servido num pinico, para dizer alguma coisa parecida. Essa foi a humilhação do nosso Redentor. Pergunta para ele: o senhor vai confiar em Deus até esse ponto? O senhor vai fazer o que Deus lhe manda, acreditando que o que ele tem para o senhor é o melhor, até isso, até a esponja, mestre Jesus? Só que esse é o ponto mais baixo da manobra. Agora o avião arremete. Ele terminou a sua humilhação. Ele disse: Tetelestai, está consumado, está pago. Pai, eu te glorifiquei na terra, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, eu paguei a dívida, eu sofri o castigo, eu cancelei todos os escritos que eram contrários ao povo que o Senhor me mandou resgatar. E agora vem a glorificação. Há um terremoto. A terra treme, porque é o Filho de Deus que está pendurado na cruz. O céu escurece. Não é hora de ficar escuro ao meio-dia. O centurião romano olha e diz assim: verdadeiramente, este homem é Filho de Deus. O ladrão que zombava se converte e clama: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Túmulos se abrem, mortos ressuscitam. Jerusalém agora está cheia de gente que já tinha sido enterrada, andando pelo meio da rua, para dar uma ideia de que aquela morte traz vida. Jesus decide o horário de morrer, e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre às 15h, o exato horário em que o sacrifício de Páscoa está sendo oferecido no templo. Ele escolhe o que vai acontecer com ele. Pelo fato de morrer nesse horário, muito rápido para quem foi crucificado, os soldados verificam se Jesus tinha morrido mesmo. Enfiam uma lança no seu lado.
e jorra água e sangue. E então ele está de fato morto, porque não reage àquela cutucada extremamente dolorida. E aí então as suas pernas não são quebradas para acelerar o processo de morte, já que ele precisaria respirar com dificuldade, se apoiando nas pernas e nos braços, e se ele demorasse para morrer com as pernas quebradas, ele sufocava mais depressa. Não, seus ossos não são quebrados. Porque desde o cordeiro pascal em Êxodo 12, aquele cordeiro que foi morto lá no Egito, não se quebrava nenhum osso daquele cordeiro. Desde Davi, que fugiu para a terra dos filisteus de Saul e se fingiu de amalucado, e escreveu o Salmo de número 34, quando Deus o livrou de Abimeleque, Davi diz: o Senhor livra o justo e não permite que nenhum dos seus ossos seja quebrado. Profecias se cumprem e a glória começa a ser manifesta. O véu do templo é rasgado, é um véu grosso. Joséfo chega a dizer que se 10 cavalos de cada lado tentassem puxar aquele véu, ele não se rasgaria, porque ele tinha cerca de 10 centímetros de espessura. E aquele véu, se fosse se desfiar, teria a tendência de se desfiar de baixo para cima, mas aquele véu se rasga de cima para baixo. É a glória do Salvador que se manifesta. O sepulcro em que Jesus é colocado é o sepulcro do rico, que cumpre a profecia. José de Arimateia intercede junto a Pilatos pelo corpo de Jesus e obtém autorização para isso. E Jesus é sepultado num sepulcro novo que pertencia a ele. Nicodemos traz perfumes e especiarias caríssimas para perfumar o corpo do mestre, que apesar de ser enterrado às pressas, é enterrado em glória. Quando as mulheres vão para dar um tratamento final ao seu corpo no sábado, o que elas descobrem é que a pedra foi removida. Não. A cruz ele carrega, a pedra ele não encosta. A cruz faz parte da sua humilhação. Uma vez humilhado e agora glorificado, Jesus não encosta o dedo na pedra. Ele tem anjo trabalhando para ele. Anjo que ele não chamou no Getsêmani para livrá-lo dos soldados do sumo sacerdote, mas que agora vem para remover a pedra do seu sepulcro. Ele agora está em glória. E agora os guardas que zombavam dele, que caçoavam dele na cruz, fogem amedrontados, apavorados. Por outro lado, os discípulos que antes tinham fugido apavorados, encontram o Cristo ressurreto e se mostram corajosos. O texto que lemos em Atos dos Apóstolos, no início do culto, nos fala do depoimento dos apóstolos, dizendo àqueles que eles antes temiam: vocês mataram o Cristo e Deus o ressuscitou. E todos ficam olhando e dizendo: esses homens são pescadores, vêm lá da Galileia, é gente que não estudou, é gente de qualidade social inferior. Como eles falam com tamanha eloquência, com tamanha certeza, com tanta coragem? É porque Cristo está sendo glorificado neles. Muitos sacerdotes vieram à fé. Os irmãos de Cristo que não criam nele agora se convertem. Tiago e Judas escrevem cartas que estão no nosso Novo Testamento. São martirizados. Cristo sobe ao céu por seus méritos. Cristo transforma perseguidores em mártires, como é o caso de Paulo. E agora ele é crido por todo mundo. E ele é adorado por nós aqui nesta noite. Vim para adorar-te. Vim para dizer-te: humilde rei que vieste à terra, estou aqui para adorar-te. Pergunte a Jesus: mestre, vale a pena confiar em Deus? Quando Deus me mandar fazer alguma coisa, eu deveria fazer umas contas? Se eu fizer o que Deus manda, pode ser que compense, pode ser que não compense. Se eu fizer desse jeito, pode ser que eu sofra aquilo, pode ser que eu tenha esse desconforto. Eu devo obedecer a Deus em qualquer circunstância e confiar em Deus em qualquer circunstância? Jesus vai te responder com toda certeza: claro. Eu sou o servo sofredor. Eu fui cuspido, eu fui zombado, eu fui humilhado, eu fui deitado no pó da morte. Mas eu recebi um nome que está acima de todo nome. Meus irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer quando entendemos isso é: nós confiamos em Deus? Ou tem alguma ordem que Deus dá para você, que você diz assim: não sei.
Não sei se compensa obedecer a Deus desse jeito aí. Realmente não sei. Eu andei aqui fazendo as minhas contas, e se eu fizer isso que Deus mandou, pode ser que eu acabe sozinho. Pode ser que eu seja desprezado. Pode ser que eu perca seguidores. Pode ser que eu perca curtidas, visualizações. Pode ser que a minha família se volte contra mim. Pode ser que os meus interesses não sejam atendidos. Judá fazia contas assim. Isso não é coisa que nós deveríamos imitar. O nosso Senhor Jesus foi o servo sofredor e sofreu a maior das humilhações e também recebeu a maior de todas as glórias. E agora eu queria te perguntar, você está evitando algum tipo de sofrimento que poderia vir até você se você obedecesse a Deus? Você está desobedecendo a Deus de propósito, sabendo que faz algo errado, porque na sua matemática diabólica, nada bíblica, não compensa obedecer a Deus nesse sentido? O Espírito Santo incomoda você dizendo assim, para de desobedecer e vai confiar em Deus, vai fazer o que Deus te manda, você não vai se arrepender. Olha para Cristo, olha a ordem que Deus deu para Cristo, vai lá e morre, meu filho, vai lá para a cruz, vai lá beber na esponja, vai lá ser crucificado, ser zombado, ser cuspido, ser açoitado. E Jesus veio, e ele não se arrependeu. Eu conheço muita gente que se arrependeu de não ter obedecido a Deus. Eu não conheço crentes de verdade que tenham dito assim, fiz o que Deus mandou, mas se eu pudesse voltar atrás, eu fazia diferente. Eu não os conheço. E agora então, meus irmãos, a gente precisa se perguntar, que grau de confiança nós possuímos na glorificação futura? Israel foi um servo que não confiou em Deus como deveria. Cristo se apresentou para ser esse servo, o servo sofredor. Ele viu o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Será que nós temos agido como aqueles que vão olhar para o resultado do confortável trabalho da sua alma e ficarão insatisfeitos? Qual é a jornada que nós queremos traçar? Queridos, isso é extremamente sério. Crer na ressurreição é crer que Deus mandou o Filho dele à morte, mas prometeu que o traria de volta à vida e em glória. Celebrar a ressurreição de Cristo hoje, neste domingo, dedicado a isso, depois da sexta-feira em que tanto falamos a respeito da cruz, tem que ter um peso para nós. Quando Deus está mandando, a gente só pensa na sexta, ou a gente pensa no domingo? O seu olho está muito limitado? O seu fim de semana acabou na sexta-feira? Como é que é isso para você? Você só olhou para as dificuldades e não para as glórias? Tem tanta coisa que a gente suporta. Pode ser a academia, pode ser a depilação, pode ser a sobrancelha, pode ser a dieta, tantas coisas que a gente faz de olho no resultado. Cristo está dizendo, aplica isso para a tua vida e obedeça ao Pai até as últimas circunstâncias e confie. Eu sou o servo que confiou, eu olhei o resultado, eu fiquei satisfeito. O que é que Deus está pedindo a você que você está se debatendo em desobediência, com medo de que não dê certo, com medo de que não compense? Isaías está dizendo, Yahvé é a salvação. Seja um servo que segue o exemplo de Cristo. Já pensou? O que eu e você faríamos se tivéssemos 100% de certeza de que receberíamos uma recompensa compatível? De que compensa? De que vale a pena? Bom, se você não tem essa certeza ainda, você precisa olhar mais para a cruz. Porque servir a Deus sempre vale a pena.
Confiar em Deus sempre vale a pena. Fazer o que é difícil sempre vale a pena. Pode ser sofrido, pode ser humilhante, mas se for obediência, sempre vale a pena. Deus nos ajude a entender isso e a glorificar o seu Filho, como crentes que de fato acreditam na ressurreição, como crentes que confiam no servo sofredor. Ele viu o resultado do penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Que o exemplo de Cristo nos inspire para a glória de Deus Pai. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.